Olá, divos e divas! Tá começando agora o episódio especial de apresentação do Divã da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. É um esquenta, eu acho, eu É um diria. esquenta. Uma A gente- introdução. A gente marcou a estreia pra semana que vem, dia 27, mas a gente decidiu soltar um episódio de apresentação pra gente poder falar um pouco mais pra vocês desse projeto novo nosso. Que a gente Explicar, né, eu explicar. acho. A gente vem planejando aí um podcast só nosso, né, do Diva Depressão. Então esse episódio é um episódio especial de apresentação pra gente já também se acostumar aqui, né, Fih? Faz tempo que a gente não grava podcast, né? Faz tempo que a gente não grava podcast. E gravar podcast é muito diferente de gravar vídeo, né? Que é o que a gente tá mais habituado aí, né? Nesses 6 anos aí, né? Sim. Acho que primeiramente temos que nos apresentar, né? Eu sou o Sim. Felipe. E eu sou o Edu. Óbvio, né? Pra quem já nos conhece, somos do Diva Depressão. Mas caso você tenha caído aqui de paraquedas, gente, Diva Depressão é um canal no YouTube que existe há 6 anos. A gente vai completar 7 anos no final desse ano de 2022. E a gente tá presente em todas as redes sociais como Diva Depressão. Twitter, Instagram. Gerando memes, gerando vídeos, falando de famosos, falando da gente. Já tivemos também um outro podcast, né? O Filhos da Grávida, aqui também nas redes, nos streamings. E foi a primeira experiência nossa, assim. Foi a primeira experiência minha com podcast, assim, até de ouvir, de consumir, porque até então eu não consumia podcast. Eu era uma pessoa mais ali que o máximo de podcast que eu ouvia era a rádio, eu acho, né? Que não deixa de ser um grande podcast, os programas de rádio, Acho que né? não deixa de ser, né? Mas Eu eu acho que era mais acho. ali o rolê que eu consumia na vida, porque eu cresci ouvindo mais rádio, né? E as pessoas à minha volta também ouviam mais rádio, né? Não, Sim. não ouviam podcast. O podcast ele teve um hype, acho que há uns 2 anos já, uns 2, 3 anos, ele tá com um grande hype, né? Voltou com tudo. Voltou menina. com tudo, era uma mídia. Eu posso chamar de mídia o podcast? Acho que sim, né? É uma mídia. Era uma forma de comunicação meio que antiga, que sempre teve o seu respeito, mas eu acho que de 3 anos pra cá, o podcast ele deu uma estourada. E acho que hoje em dia ele se abriu mais, né? Tem tem podcast de tudo, com Sim. todos os tipos de pessoas, de outros Sim. tipos de lugares E também. praticamente todo criador de conteúdo na internet, além de seus canais no YouTube ou contas no TikTok, Instagramers, todos eles praticamente têm um podcast, né? E a gente aqui do Diva Depressão, depois que a gente finalizou o projeto Filhos da Grávida com a Maíra, a gente começou a pensar seriamente em ter um podcast só nosso, né? Onde a gente pudesse ter uma extensão do conteúdo que a gente já traz no canal, sobre famosos, sobre fofoca, mas que também a gente pudesse falar da nossa vida pessoal, porque a gente sabe que vocês gostam muito quando a gente traz histórias pessoais, né? Porém, o que a gente pensou, assim, que seria uma coisa muito legal e talvez de diferente pra fazer nesse podcast, porque também a gente queria trazer algo diferente, assim, do que a gente já faz em outros canais, né? O que a gente pensou? Que também pode ter um grande toque de vocês também, né? Dos nossos seguidores. Então, a gente pensou muito em um formato de episódio onde a gente tem um assunto e a gente traga muito que vocês comentarem nas nossas redes, né? Quando a gente deixar um tópico falando, pô, o assunto do nosso podcast vai ser esse aqui. Sim. Então vocês vão deixar lá a colocação de vocês. A opinião, vocês podem dar a opinião de vocês podem colocar uma experiência pessoal de vocês em relação a esse assunto. E a gente vai contando as nossas conforme a gente vai lendo a experiência de vocês. Então, uma Isso. coisa bem interativa. Eu acho que essa foi uma das ideias principais que a gente Sim. pensou, né? Pra gente fazer desse podcast realmente um grande divã, onde a gente senta aqui pra conversar. E vocês sempre serão os nossos convidados especiais, né? Trazendo a opinião de vocês. Inclusive, o podcast da semana que vem. Só pra vocês entenderem, gente, essa interação com vocês sempre vai acontecer no Twitter do Diva Depressão, tá? Então segue lá nosso Twitter, caso você não siga. Ou no Instagram do nosso podcast. Ou no Instagram do nosso podcast, que é Podcast Diva Depressão, tá? Pode seguir lá também o Instagram. A gente colocou o primeiro tema, que são as metas pro ano de 2022. Toda vez que Sobreviver. começa… sobreviver. Muitos estão respondendo isso. Mas toda vez que começa um ano, as pessoas traçam suas metas, falam de sonhos impossíveis, sonhos mais pé no chão. E eu acho que vale de tudo, gente. Assim, vale você contar pra gente um sonho mais absurdo, uma meta mais absurda, ou uma meta mais pé no chão. E a gente colocou lá no Twitter com a hashtag Divã da Diva, pra você contar pra gente as suas metas, o que você pensa pra esse ano. E na semana que vem já começa nesse formato Divã da Diva. A gente vai lendo as metas de vocês, falando um pouco das nossas. E eu acho que as metas de vocês também vão levar a gente pra outros assuntos, porque eu acho que isso que é o gostoso
maravilhoso do Claro. podcast, né? A gente poder falar de tudo. Exatamente, né? A gente quer trazer muito também assuntos que, sei lá, às vezes vocês pedem muito pra gente levar no canal. E no canal a gente sabe que às vezes não vai funcionar tanto. Mas a gente entende que aqui no podcast, que é uma coisa que tem mais tempo, onde é uma coisa mais, de certo modo, solta, a gente consegue mais desenvolver esse assunto, né? A gente fez toda uma mudança aí, né, nos nossos cronogramas aí, né? A gente diminuiu o vídeo no canal. A gente tá mudando alguns formatos de algumas coisas que a gente faz, justamente pra gente conseguir abraçar esse novo projeto, porque a gente queria que fosse uma coisa que não desse problema, assim como o Filhos da Grávida deu lá no começo, onde a gente se embananava pra gravar. E acabou virando uma coisa que a gente ficou com muito medo até, né? Inclusive, um dos motivos ali, né, do encerramento foi justamente esse medo de não conseguir, Dar nesses conta, últimos né? meses, dar conta, né? Por causa dos projetos que a gente tinha de final de ano e tal, né? E então a gente fez todo um esquema aqui pra alimentar esse podcast. Não só também com esses episódios, mas também, pra quem acompanhou a gente lá no YouTube, viu que a gente fez um quadro de entrevistas também, né? Que é o Divã da Diva, que virou Sim. o nome do podcast. Sim. Que era um quadro que a gente já falou 1000 vezes aí, que a gente fazia lá no nosso blog. É porque a gente é blogueira que tinha blog, Tivemos gente. blog Tivemos também. um blog. A gente já riscou tudo que dava, gente. E tem muita gente que não tá entendendo como que vai funcionar esse esquema das entrevistas ao vivo, junto com o podcast nos streamings. Então é assim, gente, só pra vocês entenderem, a nossa ideia, obviamente, é toda semana, toda quinta-feira a gente tem um episódio aqui nos streamings, né, gravado. Esses episódios que são só os áudios mesmo, né? E pelo menos uma vez por mês, a gente quer fazer desse podcast um videocast ao vivo, que tem um convidado especial ao vivo com a gente lá no estúdio da Di Studio. Pode ser que seja mais de uma vez por mês? Pode ser. Pode ser que tenha mês que a gente não consiga ir pessoalmente com o convidado? Também pode acontecer. Eu acho que depende muito da agenda das pessoas que a gente quer trazer. Porque a nossa ideia é, obviamente, entrevistar os nossos amigos, mas a gente quer trazer pessoas que a gente não tem oportunidade, às vezes, de trazer num vídeo do canal. Ou que demora pra gente conseguir gravar junto, sabe? A gente quer entrevistar pessoas diferentes também. Até pra trazer um novo mote aqui pro podcast, né? A gente quer conseguir entrevistar pessoas diferentes, né, Fi? Inclusive, vocês podem mandar sugestões até de nomes aí, de pessoas que vocês consumam, que vocês gostariam, sei lá, que a gente conversasse nesse podcast. A gente já entrevistou a Karen Bacchini e a Nathalie Neri lá no canal. Sim. Vocês podem ver a entrevista. Depois a gente vai upar aqui pro áudio também, nos streams. Pra quem quiser ouvir só, né, a entrevista. A gente teve esse mote de trazer as meninas primeiro, porque a gente tava prestes a estrear o Corrida das Blogueiras 3 e elas são as novas juradas da temporada, né? Sim, então a gente acabou trazendo justamente por elas isso. pro pessoal do nosso canal, né, do nosso universo do Diva Depressão, ter mais contato com as meninas. Exatamente. Mas a ideia é essa: ter esses episódios mais focados em vocês sentarem no divã. E ter esse outro que de vez em quando a gente vai ter esse convidado pra ele sentar no divã e conversar com a Isso. gente. E aí, esse videocast que vai passar lá no nosso canal Diva Depressão pelo menos uma vez por mês, dependendo da frequência, né, e da disponibilidade, ele também vira um episódio no streaming depois. A gente upa ele aqui como um episódio aqui dos streams. Então a gente pretende fazer muitas coisas legais, conversar sobre os assuntos atuais. Então é isso, gente. A gente pode falar de um pouco de tudo, depende do que vocês querem que a gente fale também. Vocês podem mandar sugestões. Acho que a gente tá muito aberto nesse começo, né, Sim, Fi? acho que com certeza, né? A gente quer mais saber esses assuntos que vocês gostariam que a gente falasse, assim, que vocês também podem interagir. Alguns quadros a gente pretende trazer também nesses episódios, alguns quadros que a gente já tem no canal, como por exemplo, Amiga Deixa de Ser Trouxa, onde aquelas dúvidas de relacionamento, de convívio, de trabalho. Onde a gente dá conselhos, né? E também o Saque da Diva, onde vocês podem mandar reclamação, sugestão. Então a gente também quer trazer pra cá, pra meio que circular em todas as redes, todos os quadros que a gente tem assim, Isso. sabe? O Saque da Diva, eu acho que seria legal vocês mandarem uma reclamação. A gente podia ler uma reclamação por episódio, assim, sabe? Uma reclamação. Só reclamação também? Ah, mas é que legal do saque. O saque não virou A gente pode ler reclamação no várias, eu canal? acho reclamação, sugestão, dicas. E tutupom. E tutupom. Então tá bom, gente. Mas aí que eu adoro ler uma reclamação. É que como eu gosto muito de reclamar, então eu me identifico quando vocês mandam gosta reclamação. de reclamar, Eduardo? Você nunca percebeu que eu gosto de Surpreendente. Ai, gente, tem coisa melhor do que reclamar, gente? Se bem que é assim, né? Eu falo aqui zoando tudo, mas a gente sabe também que quanto mais a gente reclama, pior fica a situação. Então, assim, você reclamar de um BBB, de uma fazenda, de um reality é uma coisa. Eu acho que depende de onde você reclama. Por exemplo, se a gente abrir um canal pra vocês reclamarem, então você manda a reclamação. Que ali é focado pra não isso, precisa xingar né? a gente no history, entendeu? É, exatamente. E nas Pode xingar postagens também. xingar. Ah, não, a gente sabe também, gente, que a partir do momento que a gente bota um post lá e dá uma opinião, a gente tá
sujeita a levar o xingo, né? Todo mundo, acho Todo que tá ciente, mundo. né? Eu acho que faz parte disso, E você né? vê que não é só a gente que leva o xingo. A pessoa que vai lá comentar no nosso post, ela também acaba sendo xingada. E Todo vira um mundo ciclo- é um círculo de xingamento. Mas também, não é só xingo também, né? Por isso que eu quero ler também elogios. Sim. Inclusive, a gente tá fazendo esse podcast muito também, né? Não só porque a gente curte também, mas por causa dos pedidos de vocês, né? Nesse tempo que a gente terminou o Filhos da Grávida, vocês mandaram muitas mensagens pra gente, com saudade, né? Todo lugar que a gente vai, ai, saudade de ouvir mais vocês, quero ouvir mais vocês. E foi muito legal a gente também sentir esse carinho de vocês, sabe? Assim como a gente parou o canal nesse final de ano, a gente também recebeu muitas mensagens, poxa, tô com saudade e tal, né? A gente tava vindo ali de uma rotina que a gente não parava, né? E quando a gente não para, a gente fica com medo de parar. E sei lá, as pessoas, esquecerem, as pessoas não Ou o ligarem. engajamento cair Engajamento também, cair, né? porque o algoritmo muda e tudo cai, aí você perde tudo. Esse é o medo do influenciador, Obviamente né? que a gente deu essa pausa com muita responsabilidade e cuidado, porque a gente acabou deixando uma frente de vídeos gravadas, que foi a retrospectiva, no né? caso do canal. No caso do canal. Então, na teoria, a gente ficou só uma semana sem vídeo, né? Não, sim, né? Mas podcast foi um outro caso, porque já Sim. foram meses e tal. E foi uma escolha pra gente que, hoje, olhando, né, fez total sentido, porque a gente teria bugado, eu acho, nesse final de ano, porque a gente prometeu vídeo todos os dias lá no canal, acabou nem rolando isso também, porque a gente não aconteceu. não teve essa demanda. Então, vim agora nesse momento onde, sei lá, depois de tantas mensagens e pedidos de vocês, pra gente é muito legal, a gente tá muito empolgado em conversar com vocês, em ter essa troca, porque eu acho que a gente precisava de alguma coisa assim, além dos vídeos no canal, onde a gente pudesse interagir mais com vocês, sabe? Com o público. E que o papo fosse mais solto mesmo, assim, né? Assim como acontecia mais ou menos no Filhos da Grávida, onde a gente pudesse conversar abertamente com vocês sobre vários assuntos. Essa coisa de trazer a opinião de vocês sobre o assunto do episódio é uma coisa que vai ser muito gostoso, assim. Eu já tava lendo algumas metas de vocês pra 2022 e já tava gostoso. Já tava gostoso de ler, assim, as mensagens de vocês. E eu pensei, pô, aqui a gente pode falar sobre tal coisa. Porque cada mensagem de vocês leva a gente pra um caminho Pra um outro lugar que é também. muito legal a gente conversar. Então a gente realmente se sente conversando com vocês. E eu acho que o feedback que a gente mais recebe no Diva Depressão, desde o começo do canal, com tudo que a gente se propõe a fazer, todos os projetos, quadros, é sempre assim. Tipo, eu me sinto muito próximo de vocês. Né? Quando a gente encontra vocês na rua e vocês vêm tirar uma foto com a gente, abraçar a gente, isso é o que a gente mais ouve. Pô, eu me identifico muito. Eu me sinto muito próximo de vocês, então trazer a opinião de vocês é uma forma de a gente realmente amarrar esse conceito da gente realmente ser amigo de vocês e trazer o que vocês pensam aqui pro nosso espaço também, sabe? Pra gente poder conversar juntos, não é mesmo? Exatamente. Ai, que gostoso, gente, que legal. Vou pedir pra vocês seguirem as redes sociais Diva Depressão, caso você não siga Twitter e Instagram. Mas lembrando que temos um Instagram só pro podcast agora e o usuário é podcast Diva Depressão. Exatamente. Tá. Lá a gente vai postar todas as coisas e vocês interajam e vocês também sigam, né? Sigam, é importante seguir. Gente, separar uma rede pro podcast é importante, porque lá a gente concentra as mensagens de vocês, as sugestões de vocês. Principalmente nessa época de BBB, que a gente tá ali, né, gerando o conteúdo de BBB, né? Acho que é o principal foco que o público pede. Então, e que a gente gosta também, né? Não, que a gente gosta, mas aí o feed fica aquela loucura, né? Sim. E assim por diante em outros projetos que ainda virão esse ano, né? Tipo Gastronodiva e Corrida das Blogueiras. Então é bom ter as redes do podcast, eu acho, ali separadas, né? Pra dar uma peneirada. Uma peneirada e uma organizada. E tem umas artes. Porque eu gosto de umas artes bonitas, né, gente? De capa de episódio. A gente tá pensando em dar uma pirada, assim, nas artes do podcast. Isso do divã, né? A gente também, há muito tempo atrás, nessa época onde surgiu o divã do blog, aí depois a gente quis fazer uma outra coisa com o divã, que era uma peça de teatro. A gente podia fazer um episódio do Diva da Diva aqui no nosso podcast, só contando como foi a experiência do teatro. Gente, a gente fez lá no… Sabe o Circos, onde a gente faz o cabelo, né? Quem segue a gente nas redes, meninas, sabe que a gente faz cabelo nos circos, né? Eles fizeram Beijo também… pro pessoal do Circus Hair. Makes e cabelos, né? Inclusive, bafudos. muitos do Corrida, as coisas loucas que a gente usou, foram eles que fizeram e tal. E a gente fez, né? A gente não tinha experiência nenhuma com teatro, gente. A gente foi atrás de professor de teatro, fazer teatro. E a gente ensaiou real, assim, por semanas, né? Falas. E aí a apresentação foi no Circos. O Circos ali na Augusta, aqui em São Paulo, né? Ele tem 2 andares, tem um andar de cima com espaço. E aí a gente fez acho que a gente fez uma A gente ou fez duas apresentações lá, né? Foi um povo, gente. Foi um povo.
E eu lembro que foi interessante até. O nosso texto era legal, o professor de teatro elogiou muito, né? É, a gente tentava ali, né? Muito do que a gente tem de desenvoltura, né? Hoje foi por causa dos vídeos que a gente foi aprendendo na marra, né? Mas uma coisa que eu acho interessante as pessoas saberem dessa tentativa nossa, eu lembro que o canal tava começando e ainda não gerava muita grana pra gente, gerava quase nada. E como eu tinha sido demitido, a gente tava com um dinheiro na conta que ia acabar. E a gente precisava levantar um dinheiro rápido, assim. Então eu lembro que a primeira vez do Diva da Diva, a gente chamou só amigos e convidados. O segundo, a gente conseguiu cobrar ingresso, que foi uma grana que ajudou a gente a pagar o aluguel do mês. Ajudou a pagar, gente, ajudou mesmo, porque deu uma enchida. O pessoal curtiu e tal, né? Mas a gente ficou muito. A gente sentiu que não era o momento, né? Eu não me sentia muito confiante ali. Eu acho que a gente ainda tava engatinhando com o canal ali. Eu acho que a gente tinha que desenvolver mais o canal pra fazer uma coisa assim. E a gente não é ator também, né, gente? Não somos atores, mas tentamos ali no nosso limite, na nossa proposta. Nos divertimos. Sim, eu acho que o mais importante é isso. É mais uma história pra contar pra vocês também, Exatamente. Né? E virou hoje em dia o que estamos fazendo hoje, né? Sim. O divã aqui. Mas quem sabe nós não pisa no teatro, não dá pra dizer nunca pras coisas, né? Não, acho que não dá pra dizer nunca pra nada. Mesmo porque é isso, né? Tentar milhões de coisas, né? Desde a caneca com o logo da Diva, camisetas. Até hoje em dia é o canal. Inclusive, a gente vai lançar camisetas, né, fi? Vai fazer o merchan da camiseta aqui, Eduardo. Mal começou um negócio. Eu acho que é importante. Gente, é um episódio de apresentação. Quem tá chegando aqui provavelmente já gosta muito da gente. Eu acho que não custa a gente falar que nós vamos ter. Também, né? Mas não custa a gente falar que lá no YouTube, gente, vai dar pra você comprar nossas camisetas. Não, é que esse ano a gente tá muito focado, assim, em trabalhar. Eu acho que eu melhorei bastante ali dos meus problemas, né? Eu sou uma pessoa com ansiedade, né? Mas venho melhorando aí com tratamento, medicação, muito com o Eduardo também, que me ajuda muito. Oh, meu amor. E então a gente tá muito motivado aí pra começar esse ano bem. Organizado. Porque a gente percebeu que a organização. E trabalhar em casa é complicado, né, meninas? A gente fica complicado entre aspas, assim, complicado no sentido de que a gente fica livre aqui, né? Então, às vezes, a gente, sei lá, deixa as coisas em cima da hora. E no fim, a gente percebe que organizar um pouco melhor, assim. Então, a gente tá nessa pira de fazer uma coisa organizada pra gente se divertir trabalhando. E entregar uma coisa legal também. Eu acho que a palavra organização é uma coisa que… Eu li muito sobre organização nas metas que a gente vai falar na semana que vem, Todo mundo tá? quer se organizar, né, gente? Todo mundo quer se organizar e é muito difícil mesmo, gente. Assim, eu sou uma pessoa super noiada com horário, com tudo. Mas eu também já percebi que essa minha pira com horário de ser cravado também não funciona, assim. Então eu acho que a gente precisa encontrar o equilíbrio das coisas, né? Assim, eu acho que o equilíbrio entre você ser organizado e você também se dar uma folga, um respiro pra almoçar, pra parar um pouquinho, ver um pay-per-view ali do BBB, né? Eu acho com que, os gatos. por exemplo, hoje nós estamos gravando esse episódio de apresentação 1h30 da tarde. Eu acho que a gente nunca conseguiu gravar um episódio de podcast 1h30 da tarde. Era sempre 11 da noite, meia-noite. Já teve podcast do Filhos da Grávida que a gente gravou 2 da manhã. Já. Né? Então eu acho que isso no começo, até gostaria de falar que no começo era muito legal, era gostoso, porque a gente tava fazendo praticamente só isso. Mas depois que as coisas começaram a se funilar, que virou contrato, que a gente começou a fazer mais coisas no Diva. Virou mais de um podcast também, né? Virou mais de um podcast. 2, né? E a gente também tem jobs externos e outros projetos. Isso começou a ser extremamente exaustivo pra gente, assim. E realmente, às vezes, gente, só dava pra gravar nesse horário. Pra bater nossa agenda com a da Maíra, só dava pra gravar, tipo, 11 e meia-noite, sabe? E aí não dá pra fazer uma gaveta. E aí não limita convidado, porque não é todo mundo que topa um horário. E aí a gente conseguiu convidado, mas a gente não conseguiu o horário pra gravar com o convidado. Era bem complicado. Tava bem complicado, assim, né? Não, acho que… Por isso que eu falei, né? Que acho que a gente terminou num momento ok pra gente, pra Maíra também, né? Que isso que foi o bom, né? Quando a gente chegou pra conversar, ela já também falou a mesma coisa. Poxa, eu também sinto que é o momento de terminar também, né? De encerrar. Sim, acho muito importante a gente esclarecer isso mais uma vez, né, gente? Porque… conforme a gente vai, que a vida vai andando e a Maíra lançou os podcasts dela e a gente tá lançando o nosso podcast. Com 2 já, gente, aí. A galera vem cobrar da gente mais um posicionamento. Ai, mas vocês não falaram que vocês estavam sem tempo? Mas é muito fácil de entender essa questão, gente. Porque assim, quando a gente fala que a gente tava sem tempo, que o tempo era uma questão, é porque a gente tinha que agendar
tinha que sincronizar a agenda de 4 pessoas. Agora, só com o nosso, se a gente viaja para o Rio de Janeiro para fazer multishow ou um job, tudo, a gente leva os microfones, seja o horário que for, eu e o Fih, a gente consegue sentar e gravar. Tem o carro de som? Tem o carro de som, o evento, eu tô lá, o evento sou eu. Então a gente consegue ter essa flexibilidade. Agora, quando a gente gravava só com a Maíra, com o Bertô, né, que eram os 4 ali, o Filhos da Grávida, tinha, realmente assim, gente, tinha dia que quando a gente podia, um horário, a Maíra não podia. Aí quando a gente podia, ela não podia. Aí o horário que sobrava era 11, meia-noite. E agora, assim, a gente compartilha muito... A gente tentou dar aquela ainda, né? Tipo, vamos tentar, uns gravam uma semana e pulam os outros pra dar uma ajudada. Mas não rolou, né? Não e isso é um rolou. fato, assim, gente. Se vocês forem lá no Filhos da Grávida, tem muitos episódios que não tem eu e o Fih. E tem muitos episódios que não tem a Maíra e o Bertô. Porque a gente tentava sincronizar os horários. E era a única saída que tinha naquela semana, né? E a gente tentava se dar umas folgas um pro outro pra gente tentar tocar o projeto. Mas a gente também sentia que quando não tinha todo mundo junto, as pessoas não gostavam tanto assim. E começou a perder o sentido da coisa pra gente, assim, né? Então eu acho que essa coisa do tempo é muito fácil da gente explicar pra vocês, porque realmente era uma questão. E agora a gente tá mais livre, né? Pra gente conseguir se organizar e tudo mais. Que é o que a gente sempre comenta pra vocês, assim, né? Nem todo rompimento pessoal e profissional, ele vem seguido de uma treta, ele vem seguido de uma briga. Pelo contrário, assim, eu tenho muito orgulho de falar pra vocês que a gente conseguiu conversar como pessoas adultas pra expor os nossos problemas pessoais, o que a gente pensava a respeito do futuro do projeto. E eu fiquei muito aliviado de enxergar que a Maíra também pensava igual a gente, assim, Que foi sabe? um alívio no fim, né? Porque foi um alívio pra todo mundo, Foi gente, um alívio assim, de sabe? pensar que estamos no mesmo lugar e todo mundo entendeu que realmente tá complicado, de que tava muito difícil ali, né, naquele momento, acho, pra todo mundo. Eu acho que também não é vergonha... Ficaria pior depois. Acho que isso, depois das experiências que a gente teve, de, sei lá, quando a gente atrasava os episódios ou falhava, né? A gente recebia aqueles comentários mais pesados, assim, né? Que é bizarro, porque a gente nunca tinha tido essa experiência. Por mais que a gente tivesse o canal ali onde a gente falava de famosos e tal, e vinha um hate, né? E vem um hate até hoje. Mas do podcast foi ali as pessoas xingando mesmo, foi muito né? fora da curva. Não, até hoje tá acontecendo. Acho que é por isso que a gente também tá falando sobre isso com vocês agora, né? Não, mas mais pelos motivos de falhar com os episódios, falharam. né? E a gente ficava muito culpado, poxa, realmente estão falhando. Então a gente perceber que terminar ali foi o melhor, porque no fim a gente não teria condições mesmo de ter continuado o restante. E eu acho também que, fora essas questões do tempo e da saúde mental da Maíra e do Fih, que foram muito prejudicadas durante a pandemia, que a gente sabe, a Maíra vem falando muito sobre isso também, ela ainda fala sobre isso. E a gente aqui do Diva, a gente contou a verdade pra vocês também sobre a saúde mental. Eu acho também que não é vergonha nenhuma a gente falar, gente, que distanciamentos acontecem, assim, sabe? Eu acho que, reforçando muito o que a Maíra falou no posicionamento dela lá no Instagram, que ela fez um vídeo falando, a nossa amizade, ela era uma coisa muito real, enquanto a gente tinha muito contato físico, a gente se encontrava pra gravar o podcast. A partir do momento que começou a acontecer o distanciamento social e a gente começou a gravar o podcast à distância, perdeu muito da magia que tinha do Filhos da Grávida, assim, pelo menos pra mim, sabe? Eu acho que a gente compartilha muito desse sentimento, mas eu posso dizer muito por mim, assim, que nos últimos dias, nos últimos meses e semanas de gravação, eu tava muito exausto por conta do horário que a gente gravava, por conta de não ser mais prazeroso, a gente não tava mais feliz, assim, sabe? Então eu acho que esse distanciamento, ele acabou acontecendo porque a nossa amizade, ela virou apenas o trabalho. Exatamente. Né? Ela virou só trabalho. Então a gente só se encontrava virtualmente pra gravar episódio do podcast. Não era mais uma coisa pessoal, sabe? Tinha virado apenas trabalho. Aí a gente entendeu que o sentido principal do Filhos da Grávida se perdeu, porque sempre foi uma grande celebração da nossa amizade pessoal e física com a Maíra, né? Quando a gente percebeu que era o que todo mundo queria ali naquele momento, né? A gente e a Maíra também. Foi a melhor coisa mesmo. Sim. Foi a melhor coisa a se fazer, eu acho que foi terminar. Né? Eu gostaria muito de falar uma coisa pra vocês também, gente. Vocês que ficaram chateados da forma como a gente terminou o podcast Filhos da Grávida, que foi aquele episódio gravado à distância, né? A gente gravou à distância um episódio de despedida com uma breve explicação. Eu vou dizer pra vocês, gente, do fundo do meu coração, que nenhum dos 4 tava pronto pra isso, assim. A gente não tava pronto. A gente sabia o que a gente queria, mas a gente não sabia a melhor forma de dizer isso pra vocês. E aquela forma que a gente fez, até hoje eu não concordo, assim. Eu não acho que foi a melhor forma. Eu concordo com a revolta de muitas pessoas. Discordo das pessoas que faltaram com respeito, que foram muitas, mas eu concordo com a revolta de muitas pessoas. Pô, do nada, né? Vocês eram tão amigos e tal. E existem muitas camadas dentro desse do nada, assim. A gente
conversou muito com a Maíra, e uma coisa que a gente concluiu junto com ela é que a gente não daria conta, psicologicamente falando, de se reunir, mesmo que virtualmente, pra gravar um episódio de despedida. Seria muito dolorido pra gente. Isso poderia engatilhar muita coisa na saúde mental de todo mundo aqui. Então a gente encontrou a melhor forma, gravar um episódio à distância, a gente combinou tudo que a gente ia falar. A gente trocou milhões de mensagens pro WhatsApp, sabe? Então a gente sabia muito o que a gente precisava fazer, mas a gente sabia que no fundo não ia saciar vocês, assim. É óbvio que vocês iam ficar com muitas dúvidas. Então, assim, eu peço desculpa por nós 4 aqui pra vocês agora, porque a gente não fez da forma ideal pra vocês entenderem o que realmente aconteceu, sabe? Então eu entendo a revolta de vocês, mas ao mesmo tempo que eu peço desculpas por isso, eu gostaria de dizer pra vocês que a gente fez o que o nosso coração pediu, porque não tinha outra saída. A gente não ia aguentar gravar um episódio de despedida, porque, gente, pra gente foi muito doloroso finalizar o projeto, assim. A gente ama o projeto ainda, é uma coisa que a gente guarda com carinho, e trouxe sabe? tantas coisas incríveis, né? Além das pessoas que a gente conheceu por causa do podcast, além dos momentos divertidos, Eu acho foram que a gente fez uma coisa vários. histórica com isso, Sim, sabe? os números que a gente obteve ali, né? A gente era top 5 no Brasil, né? Nossa, uma coisa que assim, a gente, tipo, pra quem não entendia, nem conhecia um podcast, a gente vê esse feedback, né, de números. Não só o de números também, mas os eventos que a gente fez pessoalmente, as pessoas foram, o carinho, né? Essa cobrança, até por mais que, né, é difícil, as pessoas cobrando, mas de certo modo também é legal saber que as pessoas, poxa, é que eu gosto muito de vocês, né? E tudo isso, né, sei lá, a gente já tava com 2, a gente, pra vocês verem, né, um pouco antes, a gente tava pensando em fazer um terceiro ainda, né? Nisso de fazer mais. Um terceiro, no Não, caso, vamos fazer gente, mais um com Filhos da Grávida. Mais um terceiro Isso. programa, né? Porque tinha um FD Games também. Sim. Mas aí é isso, né? Bateu um momento que a gente pensou, poxa, a gente tá fazendo, mas a gente tá bem com isso, a gente tá feliz. A gente tá entregando. A gente continua entregando uma coisa legal, porque pra mim foi ficando uma coisa, tipo. Mecânica. E eu não tenho vergonha de falar, gente. Assim, muita gente veio também, entre aspas, me atacar, falando que eu que não queria mais continuar, porque eu tava desanimado. Assim como porque, atacaram a Maíra também. Assim como atacaram várias vezes. horrores a Maíra. E assim, gente, realmente eu não tava feliz. Eu não sentava mais feliz pra gravar os episódios. Tinha dia que eu conseguia ser muito profissional e dar um gás. Tinha dia que eu não conseguia. E não tinha como. Uma coisa que eu aprendi na minha terapia, gente, é que a gente não pode enganar o que a gente tá sentindo. E não tinha mais como eu trair o que eu tava sentindo, sabe? Eu falei sobre isso com a Maíra e ela falou, pô, você tirou as palavras da minha boca, assim. E uma coisa que ninguém sabe é que a gente se encontrou na festa da G-Studio com a Maíra, a gente conversou sobre isso com ela. E foi muito triste a gente constatar nela que realmente as pessoas… assim, a gente resolveu o que tinha que resolver com a Maíra, né? A gente se distanciou e tudo mais, a gente entendeu o momento de cada um. Mas as pessoas fizeram tanta pressão que a gente… só sobrou tristeza disso tudo, sabe? A gente se encontrou com ela e a gente falou, pô, que pena que as pessoas estão levando pra esse lado, assim. E a gente não postou nada, que a gente encontrou com ela nada, porque nem tudo se posta, gente, sabe? O que vocês viram lá foi só um frame, só alguns minutos de uma festa de uma noite inteira. E eu conversei com ela, eu fui até ela, a gente se abraçou. Pô, a gente falou de Corrida das Blogueiras. Eu falei, pô, parabéns pelo seu projeto também. A gente foi comentar os posts dela sobre o podcast com a Malena e a gente foi super atacado também. Porque as pessoas não entendem que a gente pode torcer um pelo outro, mesmo a gente não tendo mais a mesma amizade ou o mesmo grau de intimidade que a gente tinha antes, tudo assim, que aconteceu sabe? não se apagou, né? Tudo que aconteceu aqui, né? A gente tem uma grande história com a Não, a gente se Maíra. respeita pra caramba. Eu posso então dizer pra meio vocês bizarro, que eu respeito muito a Maíra como pessoa e como criadora de conteúdo. Se eu encontrar ela nas festas, pra mim, pô, vamos conversar, vamos dar risada, vamos beber junto. Só não é mais a mesma coisa que antes, porque realmente se perdeu, gente. Eu acho que o trabalho… talvez a gente não tenha sido profissional o suficiente pra levar como um trabalho e separar a amizade. Pode ser que sim, mas isso mostra pra vocês que a gente sempre foi muito verdadeiro, sabe? Tipo, a gente nunca precisou vender uma amizade falsa pra vocês. Pelo contrário, a gente vendeu… A gente mostrou pra vocês uma… A gente teria continuado, inclusive, fazendo, né? A gente mostrou pra vocês uma amizade que era muito real. E a partir do momento que essa amizade se tornou apenas trabalho, e a gente percebeu que as duas duplas estavam em momentos muito diferentes, a gente decidiu colocar um ponto final pra realmente não virar algo pior. Porque eu sou um cara muito transparente, assim, gente. Até na minha fala, as pessoas percebiam que eu não tava mais feliz fazendo podcast. Então, imagina pra mim conseguir dar um jeito de continuar tocando isso de uma forma saudável. Eu não ia conseguir, desculpa, assim, não ia dar. E no fim, foi pra todo mundo. Acho que todo mundo percebeu, né? Eu percebi também. Nossa, gente, é o que eu falei, né? Passar esse final de ano ali, se a gente tivesse ainda mais coisas, a gente não conseguiu nem cumprir o que a gente
queria fazer, imagina Pro Diva ainda Depressão, mais. né? Mas é isso que você falou também, né? A gente acaba entendendo também vocês. Mas a gente também não sabe como lidar com tudo, né? Acho que a gente tá aí na internet. Conforme eu falei aqui, né? A gente começou o Divã no blog, a gente tentou uma peça e a gente foi acreditando e foi mudando. E assim como foi com filhos, e assim é como tudo aqui que a gente Eu acho criou, que é né? legal as não... pessoas entenderem mais uma vez, que a gente já falou sobre isso, que nós somos humanos e a gente erra. Como eu falei agora, né? A forma como a gente finalizou tudo, talvez não tenha sido da forma mais profissional, talvez não tenha sido da forma que vocês mereciam, porque… Pô, vocês ajudaram muito a gente a crescer, né? Mas eu também penso que a gente saiu sem dever nada. Porque era uma troca, né? A gente produzia o conteúdo pra vocês davam o engajamento pra gente. Nesses últimos anos a gente né? conseguiu resolver aqueles problemas todos que tinham no podcast, né? Que a gente, sei lá, batalhou ali por anos, né? Pra conseguir resolver, né? E as coisas foram melhorando e tal. Mas eu acho que vai além disso, né? Conforme a gente falou, né? Acho que vai além disso. Acho que o podcast começou, o Filhos da Grávida, com esse mote, né? E se já não tinha mais ele, não tinha por que continuar. Eu acho que é isso, gente. Assim, a gente foi muito sincero com vocês aqui nesse áudio agora. Talvez tenha faltado isso da nossa parte. Logo no começo, né? A gente sabia que… Cara, a gente teve um projeto de muito sucesso, com muitos seguidores, então era óbvio que as pessoas iam ficar com dúvidas, principalmente se a gente brigou ou não com a Maíra. Eu acho que isso é o que mais todo mundo pergunta e se questiona. E realmente, assim, gente, não foi uma briga, foi uma conversa muito madura. É óbvio que ao longo desses anos, óbvio que a gente já brigou, assim, a gente é diferente ao mesmo tempo que a gente se parece muito, mas não foi por conta de uma briga que a gente se desfez, assim, sabe? A gente soube levar isso de uma forma muito madura, assim, sabe? Tanto que isso faz com que eu sinta ainda pela Maíra uma admiração muito grande, pela pessoa que ela é. Torço super pelos projetos dela, pelos podcasts que ela tá lançando com a Malena. Eu adoro a Malena também, Eu né? acho que é aquilo que a gente falou, né? Na verdade, agora vocês ganharam. A Maíra tem 2 podcasts, a gente tá fazendo o nosso. Então são 3 podcasts pra você ouvir aí. Então, é isso, sabe? Num dos últimos posts que eu fiz lá no Instagram do Diva Depressão, divulgando o Diva da Diva… agradeço a força que vocês deram, porque a maioria são elogios, mas eu vi um comentário que me chamou muita atenção, que foi uma moça falando: pô, eu tô muito ansiosa pro podcast de vocês, já tô ouvindo os da Maíra e continuo ainda ouvindo Filhos da Grávida, porque o Filhos da Grávida tá disponível no Spotify ainda. Continua lá, né? tá, gente? Então, eu ouvi muito, e eu li, assim, a fala dela ali, né, no comentário, e eu entendi que ela tava falando aquilo com muito respeito, assim, sabe? Pô, eu entendi que já passou, mas quando eu sinto saudade eu vou lá. Porque é isso, gente, a gente não quer tirar das plataformas, porque o que a gente viveu foi real, foi intenso e tá lá como uma coisa que fez parte da nossa vida e que a gente não ignora isso, sabe? Ai, mas a gente perguntou pra vocês da Maíra na live de vocês não responderam. Gente, cada live nossa tem um assunto, sabe? Tipo, é muito complicado pra gente abrir uma live pra falar de uma coisa e vocês quererem que a gente fale só de outra, assim, sabe? Então a gente também se dá um momento da gente poder falar de um assunto quando ele tem que ser dito, e a gente também se respeita nesse sentido, assim, sabe? A gente precisa impor limites, porque senão a gente vai falar só disso daqui pra frente. Então, a gente também tá aproveitando esse episódio de apresentação aqui do Diva da Diva pra poder colocar um ponto final nisso. E assim como a Maíra se posicionou no Instagram dela fazendo um vídeo, a gente tá mais uma vez falando sobre isso com vocês, porque a gente sentiu a necessidade de, logo no começo do Diva da Diva, meio que virar essa página dessas dúvidas que as pessoas têm, pra gente poder, na semana que vem, começar o nosso projeto assim com o pé direito, da forma como vocês merecem e da forma como a gente pretende fazer, né? Exatamente. Espero que vocês escutem o episódio semana que vem, Sim. né? Ai, dá um nervoso, meninas, assim. A gente não sabe como começar, mas eu acho que isso aqui é gostoso, assim, né? Eu acho que a gente tem essa proposta inicial e o próprio podcast, junto com a interação de vocês, vai levando a gente pra outro lugar depois, né? Nesse episódio a gente que está sentado no divã conversando com vocês, tá? É isso, Chique. gente. Vocês são nossos convidados especiais. Não estamos sentados no divã, a gente tá sentado aqui no escritório, na verdade, Sim, né? sem camisa, eu tô só de cueca, eu Tá fui um tá de calor bermudinha. infernal, gente, infernal. E espero que vocês se sintam muito mais próximos da gente, assim como vocês já se sentem através do YouTube, do Diva Depressão, das redes sociais. E que o podcast seja leve, seja gostoso e que a gente possa contar com a audiência de vocês, assim como vocês abraçam tudo que a gente se propõe a fazer de maluco dentro do Diva Depressão. Tá bom? Chique. Tô Amei. muito feliz com essa apresentação, com esse início. A gente se vê na quinta-feira da semana que vem, então. Quinta-feira vão ser os dias oficiais do podcast aqui nos streamings, tá, gente? Anota aí, meninas. Toda quinta. Não tem um horário pra passar pra vocês ainda, porque a gente não bateu isso. Mas é no dia de quinta, tá bom, gente? Exatamente, tá? Fiquem atentos nas redes.
Sigam a gente. Já jogamos esse tópico aí das metas de 2022. Lá no Twitter, Diva Depressão, gente. Eu sei que sobreviver é a meta de todo mundo. Mas aí joga uma outra aí que você quer também. Dá pra ter mais de uma meta, né? Eu acho que é… Além de tomar as doses de reforço aí da vacina, a galera falou muito de vacina. Mas sei lá, um sonho pessoal, uma realização. Muita gente tá falando de faculdade, de concluir a faculdade. O meu sonho é que vocês assistam o episódio da semana que vem. Que vocês ouçam, né, o episódio da semana que vem. Tô confuso. Mas se quiser assistir a gente no YouTube, tem muito vídeo bacana. Inclusive, hoje a gente vai gravar vídeo pra vocês. Você é produtora de conteúdos. E saindo daqui, vamos gravar. A gente já pegou aqui o podcast pra dar uma esquentada. Isso, vamos almoçar agora, menina? Vamos almoçar agora. Muito obrigado pelo carinho de vocês, por todas as mensagens. A gente fala das mensagens ruins, mas a gente tem que enaltecer muitas mensagens boas, legais. A maioria sempre são boas, que né? Vocês mandaram pra gente, também mandaram pra Maíra. Mandaram sentindo saudade do projeto. Mandaram cobrando a gente de fazer alguma coisa nova. Então veio aí. Muito obrigado por esse carinho especial. E a gente espera ver vocês semana que vem, então. É isso aí, gente. Um beijo pra vocês. Semana que vem, dia 27. Quinta-feira, então. Na verdade, essa apresentação, como eu disse lá no começo do episódio, gente, é uma apresentação surpresa. É um episódio surpresa que não tava programado, mas a gente pensou, vamos fazer um episódio de apresentação, né? Pra quem não entende, entender o que a gente quer fazer. Pra quem já entendeu, ouvir de novo aí nosso posicionamento sobre Filhos da Grávida. Acho que é importante esse episódio de apresentação. Ficamos por aqui então, gente. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê no YouTube e também aqui na semana que vem. Um beijinho. Tchau, gente! Tchau. Pobreza pega. Olha!